Olá, pessoas. Meu nome é Marco Ruger. Para quem não pode me ver, eu sou homem branco, estou com uma camiseta preta e uma cartola verde na cabeça. Uma referência ao Leprechaun, uma figura do folclore irlandês, que é de onde eu estou falando. Espero que todos vocês estejam bem, seguros e curtindo essa edição online e inédita da Python Brasil. E é com imenso prazer que eu apresento a primeira keynote da Python Brasil 2020. Melissa Weber é matemática, mãe, apaixonada por ciência e computação científica. Trabalhou como professora e pesquisadora em matemática aplicada por quase 10 anos. Hoje trabalha com desenvolvimento de software na QuantSight, interagindo com projetos open source e com clientes da indústria. É líder do time de documentação do NumPy, entusiasta Python, LaTeX, Fortran e software livre em geral. E além disso tudo, a Melissa também é a inspiração para muita gente na comunidade Python brasileira. Então eu peço uma salva de palmas virtuais para a Melissa. Oi, gente. Muito obrigada. Meu nome é Melissa, como o Marco falou, e eu sou uma mulher branca, eu tenho um cabelo louro mais ou menos um pouquinho acima do ombro, estou usando um óculos com as bordas azuis e um fone de ouvido com um microfone junto e uma camiseta preta. Eu queria primeiramente agradecer a organização e a comunidade toda. Esse ano está sendo muito difícil para todas as pessoas e a gente está tendo que reaprender várias coisas e uma delas é como fazer eventos à distância, online. Então eu recebi o convite para ser keynote da Python Brasil e eu fiquei muito emocionada, em parte porque eu não esperava mesmo e de certa forma eu não me achava muito digna mesmo, né? E eu acho super legal contribuir para a conferência nesse ano, que é tão diferente, tão complicado, e isso faz a coisa ficar mais especial ainda. Então, muito obrigada. Obrigado por aceitar o convite e tenho certeza, assim como nas outras edições em que eu tive a oportunidade de ver sua palestra e de conversar com você, tem muito conteúdo bom para toda a comunidade aprender. Então, muito obrigado de novo. Bom, vamos lá então. Para quem não me conhece e talvez até para aqueles que já me conhecem, eu vou contar um pouquinho de história. Eu sou usuária de Python desde 2006, mais ou menos, quando eu estava fazendo meu doutorado em matemática na Bélgica, e eu descobri que tinha uma alternativa open source para o MATLAB. Na época, eu já conhecia o movimento do software livre, usava Linux, todas essas coisas, mas eu programava em MATLAB a maior parte do tempo, porque era o padrão na área de otimização e álgebra linear numérica, e o Python estava começando a ganhar força nessas áreas científicas. Quando eu terminei o doutorado, eu voltei para o Brasil e eu fui seguir a carreira de professora na Universidade Federal de Santa Catarina, no departamento de matemática. A minha pesquisa continuou nessa parte de matemática aplicada e algoritmos de otimização, incluindo a implementação deles, e devagarinho eu fui migrando para o Python, incluindo ele no meu dia a dia, no lugar dos softwares proprietários que eu usava. Como eu estava sempre envolvida no movimento do software livre, eu ia ao FISLI, que é o Fórum Internacional de Software Livre, em Porto Alegre, e lá eu conheci uns amigos, o Érico e o JS, que estão participando também esse ano da Python Brasil. E eles ficaram literalmente me enchendo o saco para eu ir para o Python Brasil, palestrar, falar de qualquer coisa. Eles me diziam que era muito legal. E eu dizia, mas eu sou iniciante, do que eu vou falar? Aí eles falaram, fala do que você sabe, fala de MATLAB, fala de qualquer coisa que você saiba. E aí eu fui. Eu não sei se o pessoal está vendo meus slides. Aí, acho que agora está entrando. Então, eu resolvi ir para Python Brasil, como eles estavam me chamando, né? E essa é uma foto
de 2013, do ano em que eu fui para minha primeira Python Brasil em Brasília. Naquele ano, a Python Brasil e a PloniConf aconteceram juntas. E, de fato, eu falei sobre MATLAB. Falei sobre as diferenças entre MATLAB e Python e como fazer a conversão das pessoas da academia para o Python. Eu conheci muita gente legal, fiz amizades, aprendi coisa pra caramba. E, como curiosidade, essa foi a primeira Python Brasil que teve um código de conduta. Para quem quiser me encontrar na foto, eu fiz até uma brincadeira no Twitter outro dia e o Biguá me achou rapidão. Ele tem um olho muito bom. E eu tô ali do lado do JS, eu acho que tá bem difícil de enxergar, mas dá para ver porque eu sou bem baixinha, ao contrário do resto das pessoas que estão na foto. Quem não me conhece pessoalmente não sabe, mas eu tenho 1,5 m de altura. Aí, depois dessa conferência, eu comecei a me envolver mais e mais e acompanhar a comunidade, aprender mesmo e me oferecer para dar palestra, para ir nos meetups, nas conferências. E eu comecei a perceber que a carreira acadêmica já não estava me atraindo tanto. Eu estava cada vez mais querendo, mesmo era trabalhar em torno da comunidade, desenvolvendo software. Até que em 2018, eu fui na conferência SciPy em Austin, que é a conferência mais importante de Python científico do mundo. Eu brinco que lá é tipo a Disney dos nerds, porque para quem usa essas bibliotecas de Python científico, realmente é uma conferência sensacional. Todas as pessoas de todas as bibliotecas importantes estão lá e as conversas que acontecem na conferência são sensacionais. E eu só fui para a SciPy porque o Felipe Fernandes praticamente me empurrou para ir. E se não fosse ele, eu ainda estaria trabalhando na universidade. Em 2019, eu voltei para a SciPy e fui participar dos sprints no final da conferência. Eu decidi participar dos sprints da SciPy e da NumPy, que eram na mesma sala, porque eu tinha muita curiosidade e vontade de contribuir. Mas eu me sentia intimidada de não saber o código, de nunca ter feito isso, e eu achei que pessoalmente poderia ser mais fácil fazer contato com as pessoas e tirar minhas dúvidas. Lá eu encontrei o Ralph Gomers, que é essa pessoa que está nessa foto que eu estou mostrando. Nós dois estamos sentados, cada um na frente do seu computador, e ele está olhando para a minha tela. Eu acabei conhecendo o pessoal dos dois projetos, da NumPy e da SciPy, e expliquei que estava de saída da academia desde que eu encontrasse um emprego. Eu mostrei para o Ralph alguns projetos em Python que eu tinha feito, contei que eu também sabia Fortran e que gostava muito de programar em Fortran, e eu sabia que a SciPy tem grande parte do código em Fortran. Aí aconteceu uma coisa muito doida. O Ralph mencionou que estava montando uma equipe na QuanSite Labs, que é quase um laboratório de pesquisa em projetos open source, com foco nas bibliotecas científicas do Python, e que o meu perfil seria ótimo para o que eles estavam procurando. Ele me ofereceu um emprego e 6 meses depois eu comecei como desenvolvedora na QuanSite. Faz 10 meses que isso aconteceu. Foi em janeiro que eu comecei a trabalhar lá, e justo em 2020, no meio dessa loucura, eu me encontrei num emprego novo, com uma rotina nova, e felizmente a empresa já era 100% remota e sem nenhuma experiência prévia no mercado, só na academia. Então, assim, sobre o que é essa palestra aqui? Essa foto que mostra essas pedrinhas, uma em cima da outra, equilibradas, tem um significado na filosofia Zen. Na filosofia Zen, existe um conceito que é o que eu citei no título dessa palestra. É o conceito de mente de principiante. Dizer isso é dizer que você está aberta para experimentar o mundo como uma principiante.
sem colocar a sua bagagem na frente do que se apresenta no mundo, dos fatos, e sem julgamento sobre o que você deveria ou não saber, fazer ou atingir. Isso é extremamente difícil, mas eu queria falar um pouco sobre isso, porque todos nós aqui somos principiantes. Todos. Todos nós vamos ainda fazer alguma coisa pela primeira vez durante as nossas vidas. E ter essa perspectiva pode nos ajudar a entender muitas coisas e a comunicar melhor. No Zen, existe um koan, que é uma parábola, que fala sobre um professor universitário que queria estudar o Zen e veio falar com o mestre. O mestre recebeu o professor e ofereceu chá. Ele começou a servir o chá no copo e o copo encheu. O mestre não parou de servir, até que o copo transbordou e começou a ir chá para todo lado. O professor universitário finalmente falou: "Para! O copo está cheio, não cabe mais nada." Aí o mestre Zen respondeu: "Você também está cheio das suas opiniões e ideias. Como que eu posso te mostrar o Zen se você não esvaziar o seu copo antes?" Muitos aqui talvez estejam numa Python Brasil pela primeira vez. Isso é uma pena, porque eles infelizmente não estão experimentando o clima e o ambiente que uma conferência dessas tem pessoalmente. Vamos torcer para ano que vem ser diferente e a gente se encontrar de outra forma. Em todo caso, tem um tempo que eu ouvi uma crítica à Python Brasil como conferência. A pessoa me disse assim: "Eu não vou na Python Brasil porque o conteúdo é muito voltado para iniciantes." Já faz tempo isso, mas eu penso muito nessa crítica. Primeiro porque eu não concordo. Tem palestra de todos os tipos, de todos os níveis e de todas as experiências. Segundo, porque ser um evento voltado para iniciantes não é uma coisa ruim. Mas aí eu percebi que isso é uma das coisas que me move. Assim como eu sempre gostei de dar aulas para calouros na universidade, eu gosto de poder sempre estar cercada por iniciantes, até porque eu me considero sempre uma iniciante. Então eu queria falar dessa imagem, que é uma imagem muito comum quando as pessoas falam de síndrome do impostor. E é uma coisa que a Letícia Portela falou hoje à tarde na palestra dela. Então, na imagem à esquerda, tem um círculo grande com um rótulo assim: "O que os outros sabem." Dentro desse círculo tem um outro círculo bem pequenininho escrito: "O que eu sei." Então, a nossa sensação é de que os outros sabem muito e a gente sabe só um pedacinho daquilo que os outros sabem. Quando, na verdade, a realidade é muito mais parecida com a figura da direita, em que eu tenho vários círculos que se intersectam de várias formas, e o que eu sei é um pedacinho do que o outro sabe, que é um pedacinho do que o outro sabe, e todos nós juntos podemos ver o todo, mas ninguém tem a visão completa. Então eu queria lembrar que essa sensação de que a gente é uma farsa e a gente não tem conhecimento e que as outras pessoas sabem muito mais do que a gente é falso. Cada um de nós sabe um pedacinho da figura completa e juntos é que a gente vai formar essa imagem. Todo mundo aqui é iniciante em alguma coisa. E é isso que faz a nossa comunidade ter graça. Mas então tá, eu fico falando de comunidade. O que é isso? Com 38 anos, eu me encontrei júnior. Mudei de trabalho, encontrei um trabalho totalmente novo, em que eu tinha que reaprender quase tudo. Todos os processos, as técnicas.
Eu tinha experiência em programação, mas não no mercado, não em lidar com clientes, não em lidar com outras pessoas e ter meu código revisado, criticado. Então, o que eu vou falar hoje vai focar em experiências que eu tive e vivi e vivo em projetos open source, ou seja, projetos de software em que a licença adotada para o uso e distribuição é uma licença que permite aos usuários ler, estudar, transformar e, em alguns casos, redistribuir o código-fonte da biblioteca ou do programa em questão. Esses projetos são, em maioria, voluntários, organizados por uma comunidade de pessoas que se reúne para resolver determinado problema técnico, sem muita organização formal, nem estrutura hierárquica pré-definida. Claro que existem os projetos, como o próprio Python, que começou com o que a gente chama de BDFL, um ditador benevolente vitalício. Quem está começando no Python talvez não conheça esse termo, mas é basicamente como a gente chamava o criador da linguagem Python até um tempo atrás, quando o modelo de governança do projeto mudou e agora as decisões mais críticas com relação à linguagem são tomadas por um conselho eleito por desenvolvedores. A comunidade é, então, o conjunto de pessoas que usa, desenvolve, participa da organização em torno de um projeto de software de código aberto. O John Bacon, que foi um diretor de comunidade em várias empresas, incluindo a Canonical do Ubuntu e o GitHub, escreve muito sobre comunidades e como gerenciá-las. E eu gosto dessa citação dele que eu estou mostrando no slide, e que diz assim, vou fazer uma tradução livre minha. Construir uma comunidade legal é, no fundo, criar um ecossistema em que pessoas possam produzir trabalho que tenha sentido, possam se desenvolver, sejam motivadas a continuar crescendo e possam ajudar a sustentar o sucesso futuro da comunidade. Fazer isso bem é entender o que incita e motiva as pessoas e usar a tecnologia como um meio de orientar esses impulsos e motivações. Não deixe a tecnologia dominar o seu pensamento. A gente ecoa esse mesmo tipo de pensamento quando aqui na comunidade Python a gente diz pessoas são mais importantes do que tecnologia. Por isso, eu acho que cuidar das nossas comunidades é importante e relevante. Uma das preocupações razoáveis em projetos open source é o chamado Circus Factor, melhor do que o antigo Buzz Factor, que algumas pessoas falavam. É o fator circo. Quantas pessoas são responsáveis pelo projeto, de modo que, se elas decidissem largar tudo hoje e fossem trabalhar no circo, isso significaria efetivamente o fim do projeto. Em muitos projetos, esse número é surpreendentemente baixo, tipo 1 ou 2. Isso significa que existem uma ou duas pessoas extremamente cansadas, trabalhando demais, fazendo múltiplos papéis, e que é necessário construir um caminho de entrada para novos membros no projeto, para que esses papéis possam ser diluídos e a saúde a longo prazo do projeto possa ser garantida. O meu trabalho atual na Quansight envolve, além de trabalhar em projetos de cliente e outras tarefas mais ligadas ao desenvolvimento, trabalhar no time de documentação da NumPy.
Quem já usou ou participou de qualquer projeto open source sabe que documentação pode ser um problema. Muitas pessoas que adoram escrever software vão dizer: documentação é chato, ninguém gosta de escrever documentação. Eu vou deixar isso aí por último. E a minha preferida que é assim: agora só falta escrever a documentação. Como professora, eu sempre gostei de criar material educacional. Então, para mim, foi natural começar a trabalhar com isso oficialmente. Não que eu seja uma grande especialista no assunto, muito longe disso. Eu continuo iniciante. Mas eu realmente acredito que, principalmente num projeto open source, a documentação é a vitrine do projeto. Ela influencia como as pessoas interagem com o software e também com a comunidade. Ela deixa explícito como as pessoas esperam se comunicar e se o projeto se preocupa com inclusão e com a interação entre as pessoas. E eu acho que ninguém seria contra isso. Acredito que todas as pessoas aqui concordam. Mas então, por que é tão difícil encontrar boa documentação? Esse slide tem uma foto de algumas crianças numa sala de aula. Então, vamos falar primeiro de educação básica. O que a gente normalmente considera como principiantes, né? Essa foto tem uma sala de aula incompleta. A gente está vendo os estudantes. Quem está faltando? É a pessoa que está dando aula, certo? Quem é essa pessoa? Imaginem essa pessoa que está ali dando aula. Eu aposto com vocês que a maioria aqui imaginou uma professora. Por quê? Segundo o Banco Mundial, na educação básica, mais de 87% das pessoas dando aula no Brasil são mulheres. E no mundo, esse número é de mais de 66%. Sendo que é interessante observar que esses números são mais baixos, ou seja, menos mulheres estão representadas nessa área em países de tradição mais conservadora, em que muitas vezes as mulheres não costumam ter empregos assalariados. Esse fenômeno de uma profissão dominada por determinado gênero se chama trabalho genderizado, ou a ideia de que determinado gênero tem mais talento ou capacidade de desempenhar determinada função. A gente observa isso em várias profissões. E o pior é que, se a gente reparar, muitos desses empregos relacionados com as mulheres são classificados como demandando menos qualificação e, por consequência, são menos valorizados, econômica e socialmente. Isso sem falar no trabalho invisível de cuidar da casa, criar uma criança ou cuidar de outros membros da família. Esse trabalho é a base do funcionamento da nossa sociedade, mas não é em geral remunerado, e quando é muito pouco valorizado. Eu acho que muitas pessoas têm percebido isso durante a pandemia, porque agora ficou escancarada a necessidade de cuidados com as crianças, com os idosos, e como isso tem o poder de efetivamente congelar a sociedade quando essa estrutura se desfaz. Mas o que isso tudo tem a ver com open source e com documentação? Uma pesquisa do GitHub de 2017, com 5.500 usuários e desenvolvedores de software de código aberto, concluiu que 95% eram homens, 3% eram mulheres e 1% eram pessoas não binárias.
A gente já sabe há algum tempo que, apesar da utopia do software livre e do open source ser baseada na ideia de que todas as pessoas podem dar sua contribuição, nem todo mundo faz isso. Quem é que de fato pode dar essa contribuição? O que é preciso ter para se encontrar tempo livre, motivação e condições de trabalhar de graça? Essa pesquisa do GitHub não entra em vários outros recortes, como classe e raça, que eu tenho certeza que também são extremamente relevantes. Vejam, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada de várias maneiras. No Brasil, eu vivo uma situação confortável e, mesmo assim, eu não me envolvi como contribuidora em projetos open source por muitos anos. Por quê? Muitos desses projetos open source estão aí há bastante tempo e se desenvolveram de forma descentralizada e sem uma direção bem definida. As pessoas envolvidas nos projetos simplesmente trabalhavam naquilo que era interessante para elas, respeitando o escopo do projeto, mas sem muita consideração sobre as partes menos atraentes. Colocar o seu nome num commit de código sempre foi muito mais interessante do que trabalhar no site, na documentação ou na comunicação da comunidade. Como eu vim de um histórico na universidade, eu conheço bem essa dinâmica. Publicar um artigo ou fazer um experimento é muito mais atraente do que preparar uma boa aula ou escrever um livro ou material didático. Eu tenho certeza que muitos já testemunharam ou já experimentaram isso em alguma situação. Isso cria uma hierarquia de conhecimentos e valores, em que algumas contribuições são mais importantes ou consideradas mais importantes do que outras. Esses dias eu li um artigo super interessante de uma pessoa chamada Tatum Hunter. E esse é o print que eu coloquei no meu slide. O artigo se chama Governança Open Source. Conheça a economia feminista. Esse artigo discute algumas referências interessantes, entre elas um artigo do Nathan Schneider, que é um professor de estudos de mídia na Universidade de Colorado, chamado A Tirania da Abertura. Por sua vez, ele cita uma feminista dos anos 70 chamada Jo Freeman, que escreveu um artigo chamado A Tirania da Falta de Estrutura. A Jo Freeman escreveu isso com base nas experiências que ela teve em coletivos feministas dos anos 70. E a experiência que ela teve, e o que todos esses artigos que eu citei comentam, é que na ausência de estruturas de poder explícitas, estruturas implícitas se formam. Isso quer dizer que, em muitos casos, essa estrutura amorfa e orgânica de uma comunidade open source pode acabar reproduzindo as mesmas estruturas de poder que a gente observa na sociedade em geral. Algumas pessoas argumentam que financiamento é a solução. Se as pessoas fossem remuneradas, nem que seja parcialmente, para trabalharem em projetos open source, essas coisas poderiam ser corrigidas. Em parte, eu acredito que isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, a cultura dos projetos também tem que mudar. Na mesma pesquisa do GitHub já citada, 93% das contribuições para projetos open source, ou dos contribuidores para projetos open source,
relataram que documentação incompleta ou desatualizada é um problema geral. Mas 60% dos contribuidores responderam que raramente ou nunca contribuem para a documentação. Num outro artigo interessante sobre documentação em projetos open source, que está citado no rodapé desse slide, vários contribuidores de projetos open source foram entrevistados e os pesquisadores observaram alguns relatos assim. Documentação não tem o mesmo status das contribuições de código. Trabalho com documentação é menos técnico, é menos importante. Essas que a gente chama de soft skills carregam um estigma parecido com o dos trabalhos genderizados. Se supõe que são coisas que qualquer um faz, ou que não precisa muito conhecimento, é só fazer. Da mesma forma, esse trabalho invisível, que inclui organização de eventos, design, comunicação e redes sociais, gerenciamento de comunidades, produção de material educacional, palestras, cursos, tudo isso é super importante para as nossas comunidades e pode fazer uma diferença entre um projeto bem-sucedido ou não. Eu aprendi com a Letícia Portela hoje à tarde que esse tipo de trabalho, alguma parte desse trabalho, se chama glue work. É um trabalho de cola e que a gente acaba fazendo como extra, como tempo livre, quando dá. São tarefas importantes e vitais para o funcionamento das comunidades, mas que a gente acaba não valorizando tanto quanto o código. E vejam, eu não estou dizendo que essas tarefas estão divididas entre homens e mulheres, porque não estão. Se 93% dos contribuidores são homens, tem homens fazendo esse trabalho. Mas é inegável que existe uma visão generalizada do trabalho técnico como sendo mais importante, mais de verdade, mais roots. Agora, como seria se as pessoas pudessem encontrar dentro de um mesmo projeto ou comunidade maneiras diferentes de contribuir? Pessoas com experiências diferentes, de lugares diferentes, com idades, vidas e aprendizados diferentes. Que tipo de olhares e perspectivas nós estamos perdendo nos nossos projetos por não ter essa representatividade e essa possibilidade de diferentes tipos de contribuição? Eu vou focar aqui nessa palestra em documentação, porque é nisso que eu estou trabalhando. Mas eu convido vocês a refletirem sobre quais oportunidades a gente perde nos nossos projetos por valorizar um conjunto tão restrito de conhecimentos. Quando a gente fala em documentação, a maioria das pessoas pensa em docstrings. Então, são as partes de texto que a gente coloca dentro das nossas funções, dos nossos módulos, do nosso código, para dizer como funciona aquela estrutura de código. Geralmente, essas docstrings são extraídas para um formato mais legível automaticamente. Mas a documentação é um conceito bem mais amplo, que envolve documentação narrativa, que é o que a gente normalmente chama de tutorial ou de how-to, conteúdo educacional em qualquer meio, incluindo vídeo, podcast, blog, streams no Twitch, são com certeza considerados documentação, palestras e comentários no GitHub.
muitas pessoas vão procurar assuntos e vão encontrar respostas nos comentários do GitHub. E eu esqueci de incluir no slide Stack Overflow e fóruns desse tipo, que também são super importantes. Pensando nisso tudo e percebendo que muitos projetos sofrem com essa falta de diversificação das contribuições, algumas pessoas e instituições vêm trabalhando no sentido de proporcionar, inclusive financeiramente, essas contribuições. Se a gente percebe que essas contribuições, em geral, não são orgânicas, não acontecem espontaneamente, seja pela natureza do trabalho voluntário em projetos open source, ou seja, por causa de barreiras visíveis ou invisíveis, o fato é que os projetos precisam desse tipo de organização para expandirem além do código. A Fundação Chan Zuckerberg, que tem como sigla CZI, lançou um programa para financiamento de software open source essencial para a ciência. E nesse programa, ao contrário do financiamento tradicional recebido por projetos open source, está explicitamente incluída a possibilidade de usar esse financiamento para manutenção, documentação e todos esses outros aspectos que a gente está discutindo aqui. O programa é inovador justamente porque todos os programas de financiamento tradicionais explicitamente proíbem o gasto de fundos com essas tarefas, o que é um contrassenso, mas corrobora o que eu venho falando para vocês sobre essas coisas serem consideradas menos importantes e acabarem sendo realizadas de forma invisível e implícita. Ao trazer essas questões para o centro do desenvolvimento do software científico, a CZI trouxe essa discussão pensando em melhorar o acesso dos cientistas ao software que eles usam diariamente, mas o mesmo vale para as nossas comunidades e projetos. Com esse financiamento, o time de documentação da NumPy foi criado e o trabalho começou com a ideia de reestruturar a documentação e reorganizar o conteúdo que nós tínhamos em mão. Assim como o Python tem as PEPs, que são as propostas de melhoria para o Python, a NumPy tem as NEPs, as propostas de melhoria para a NumPy. O nosso trabalho começou então com uma NEP, em que a gente descrevia os planos que tínhamos para reorganizar e reestruturar a documentação. E como a gente acreditava que isso era importante para a saúde do projeto e da comunidade como um todo. Para isso, a gente se baseou no sistema de documentação descrito pelo Daniele Protida, que trabalha com comunidade e documentação na Divio, que é uma empresa que desenvolve aplicações web em Django. Ele propõe um sistema de documentação mais voltado para a documentação escrita, que separa os tipos de documentos em 4. Tutoriais, que são documentos mais didáticos, geralmente pensados como uma maneira de aprender boas práticas, conceitos ou os primeiros passos para utilizar uma nova biblioteca, por exemplo. O que ele chama de how to, como fazer, que são mais focados em resoluções de problemas. As explicações, que são documentos mais técnicos
e podem abordar aspectos históricos, razões para determinadas decisões técnicas ou detalhes internos de implementação, e referências, que são as docstrings, e normalmente documentam o uso de uma API ou biblioteca. Então, a ideia é que nessa tabela mostrada no slide, a gente tem algumas características de cada tipo de documento. Por exemplo, nos tutoriais, o objetivo da leitora é aprender, não chegar no final de determinada tarefa. Um tutorial deve focar no iniciante. O tutorial tem um formato de uma aula. E a analogia que o Daniele Protida faz é que um tutorial é como ensinar uma criança a cozinhar. O objetivo não é ter um prato pronto no final, mas ensinar a criança que antes de pegar nos alimentos, ela precisa lavar as mãos, como ela deve segurar a faca, como ela deve cuidar ao mexer com objetos quentes no fogão, e assim por diante. Inclui ensinar boas práticas, conceitos associados com aquela tarefa. Já um guia How to, ou Como Fazer, tem como objetivo cumprir uma tarefa. Esse documento deve mostrar como resolver um problema específico. O formato desse documento deve ser uma série de passos e o equivalente, a analogia que a gente faz, é que é como uma receita num livro de receitas. Passo 1, fazer isso, passo 2, fazer aquilo, passo 3, colocar no forno e acabou. Sem muita explicação e sem muita elaboração sobre cada passo do processo. Os documentos de referência têm como objetivo informação. Simples. Eles devem descrever o mecanismo do software, o formato é de descrição pura, e a analogia é como um artigo de enciclopédia. Explica o que acontece sem julgamento, sem análise e sem muita firula. Um documento de explicação, a pessoa que lê tem o objetivo de compreender por que aquilo acontece. Eles devem explicar e tem o formato de explicação discursiva. A analogia seria um artigo sobre a história social da culinária. Por que se cozinha determinadas coisas usando determinado processo e maneiras diferentes de abordar essa receita e coisas desse tipo. Usando esse sistema de documentação, e vários projetos já usam, como o Django, o Spider, e uma lista imensa de projetos que tem lá no site da Divio, o NumPy vem se adaptando para trazer sua documentação para essa estrutura. Claro que nem todos os projetos vão precisar de todos os tipos de documento. Nem sempre essa estrutura rígida é fácil de implementar também. Mas, de qualquer forma, é um excelente guia para quem não sabe por onde começar ou precisa organizar uma grande quantidade de documentos, que é o nosso caso na NumPy. Então, o que é boa documentação? Boa documentação começa com a pergunta: quem vai ler esse documento? Inclusive, uma das estruturas em que a gente cai por pura preguiça é organizar os assuntos entre iniciante, intermediário e avançado. Mas como a gente vem refletindo nessa palestra,
Uma pessoa que tem pouca experiência em determinada parte do projeto pode ter muita experiência em outra parte. No NumPy, isso é muito visível. O fato da biblioteca ser grande e conter muitas partes desconexas faz com que alguém que seja muito experiente em álgebra linear não tenha conhecimento sobre a implementação de geração de números aleatórios, por exemplo. É o meu caso. Faz muito mais sentido, nesse caso, usar o conceito de perfil do leitor, que algumas pessoas chamariam de persona. Imaginar concretamente quem vai ler esse documento, ou quem vai assistir esse vídeo, ou quem vai ouvir seu podcast. Isso ajuda a acertar o tom e o conteúdo, e a delimitar o escopo do que se quer dizer. Usar a linguagem inclusiva e fazer tradução sempre que possível são importantes não só para ampliar o acesso à documentação do projeto, mas também para dar o tom de como a nossa comunidade se comporta e como ela lida com as pessoas que estejam considerando participar. Isso é fundamental se a gente quer criar uma comunidade diversa e interessante. E no fim, é preciso revisar, atualizar e reescrever. Documentação também apodrece, não é só código. É preciso o tempo todo cuidar para a gente não ficar com a documentação desatualizada ou até errada. Isso dá bastante trabalho, eu sei. Mas é por isso que essas atividades não podem ser relegadas a detalhe e nem deixadas para a última hora. Quais são os objetivos da sua documentação? É lógico, depende do seu projeto. Pode ser trazer novos usuários, trazer novos contribuidores, trazer novos mantenedores, ampliar o acesso à informação ou comunicar com clientes ou o seu público-alvo no caso de um projeto do mercado que não é necessariamente um projeto open source, mas que também precisa de documentação. Por isso é importante partir de um conhecimento e de um questionamento sobre quem são os seus leitores ou espectadores e quais as expectativas que eles têm com a documentação do projeto. Entre as ferramentas que a gente usa normalmente para gerar documentação, tem algumas que são interessantes e podem facilitar o processo, desculpem. Normalmente, a documentação de referência, aquela que é gerada automaticamente a partir das docstrings, é gerada através do Sphinx. O Sphinx usa uma linguagem de markup chamada Restructured Text e é muito flexível e poderoso. Com ele, você consegue controlar o nível de detalhes que você quer que o seu documento final tenha, quais funções e partes do seu módulo vão ser documentadas automaticamente, criar hiperlinks para documentação de outros projetos usando Intersphinx e gerar no final um conteúdo legível, geralmente em HTML ou em PDF. O problema é que, apesar de todas essas vantagens, o Sphinx e essa linguagem Restructured Text não são sempre muito amigáveis. Por exemplo, para gerar a documentação da NumPy, você tem que compilar a biblioteca inteira
a partir do código-fonte, inclusive as partes em C, em Fortran, etc. Isso pode ser bem complicado para alguém que só quer mexer na documentação. Para projetos menores, ou mesmo para documentação narrativa, em que a gente não quer necessariamente gerar documentos a partir das docstrings, pode ser interessante considerar um sistema mais simples, por exemplo, usando Markdown, que é outra linguagem de markup com a qual muita gente já está mais acostumado. Pensando nesse problema, surgiu o MIST, que permite você escrever a documentação em Markdown e depois usar o Sphinx para gerar a versão legível. Ele é bem interessante e muitos projetos estão adotando esse tipo de estratégia para facilitar o acesso das pessoas e estimular a criação de documentação mais completa. Mas aí, hoje em dia, muita gente não quer a documentação para ser compilada e gerada na sua máquina e prefere ver a versão online, já que a gente está conectado o tempo todo. Para isso, tem o Read the Docs, que é um site e que guarda documentação de diversos projetos em Python. Esse é hoje o jeito mais fácil de você publicar a documentação do seu projeto ou da sua biblioteca sem ter que se preocupar com a infraestrutura de servir esse site. Esse é o padrão em documentação em projetos open source no Python. Agora, para gente que é da área mais científica, existe mais uma questão. Muitos usuários e até contribuidores preferem escrever documentação, especialmente esse tipo de documentação narrativa, tipo tutoriais ou como fazer, como notebooks Jupyter. O Sphinx não permite isso diretamente, a não ser que se faça uma conversão manual do tipo de arquivo. Então, hoje, existe o MIST-NB, que permite fazer essa integração dos notebooks Jupyter dentro da documentação gerada pelo Sphinx. Essa ferramenta é super legal e ajuda a completar os 4 quadrantes do sistema de documentação que a gente discutiu. Infelizmente, nem tudo está resolvido ainda, o que é bom, senão a gente ficaria sem emprego. Os notebooks Jupyter são ferramentas excelentes, mas é muito difícil fazer controle de versão nesses arquivos. Como eles são, na base, um JSON, e podem guardar não só texto e código, mas também a saída dos comandos executados, as ferramentas tradicionais de controle de versão e o GitHub, por exemplo, não conseguem dar conta disso. E aí, fazer a revisão de uma pull request com um notebook Jupyter, por exemplo, é um problema. Para isso, existe uma ferramenta bem legal que nós estamos testando agora, que se chama Jupytext, e permite fazer a conversão do notebook para um arquivo texto simples no formato escolhido. Isso permite fazer o controle de versão e automaticamente atualizar o arquivo original do notebook com as mudanças. E dá para fazer isso até numa GitHub Action, o que facilita bastante o nosso fluxo de trabalho. Então tá, tem todas essas ferramentas e nós estamos preocupados em trazer as pessoas para escrever essa documentação. Então, quem escreve a documentação? Já virou um clichê em projetos open source dizer para os iniciantes e para as pessoas que acabaram de chegar no projeto assim: começa pela documentação. Infelizmente,
a tarefa de escrever a documentação, muitas vezes, fica nas costas de pessoas que não estão familiarizadas com o projeto e com os processos de contribuição. Muitas vezes, justamente pelo fato da documentação ser menos valorizada do que código, essas pessoas acabam desestimuladas e abandonam as comunidades porque elas sentem que nunca vão atingir o ápice do status open source, o Core Developer. Por outro lado, os mantenedores, que são as pessoas em geral super familiarizadas com as técnicas e a implementação do software, estão tão envolvidos no desenvolvimento que perdem a visão de iniciante e acham tudo fácil, tudo óbvio, e não têm um bom parâmetro para escrever documentação que seja inteligível para os iniciantes. Uma maneira de ajudar nessa distribuição de tarefas e na reorganização dessas estruturas é evitar esse termo Core Developer, que serve mais como um sinal de status do que qualquer outra coisa. Por exemplo, a gente pode chamar as pessoas envolvidas num projeto de contribuidores ou mantenedores. E isso inclui também manter a documentação, o site e a comunidade em si. É importante que os novos contribuidores entrem no projeto sabendo onde tem lugar para eles e com que tipo de tarefa eles podem ajudar. E assim fica muito mais fácil manter um equilíbrio entre as pessoas que trabalham no projeto, sem que alguns fiquem sobrecarregados e outros fiquem sem saber o que fazer. Isso é fundamental para a saúde do projeto e da comunidade como um todo. Pensando nessas coisas, no NumPy nós estamos experimentando uma maneira alternativa de submeter documentação. A gente criou um repositório separado chamado NumPy Tutorials, que recebe conteúdo no formato de notebooks Jupyter. Nós ainda estamos acertando esse fluxo de trabalho por causa dos problemas que eu mencionei antes, com controle de versão e revisão e conteúdo no GitHub. Mas a ideia é que ele permita mais pessoas de se envolverem na comunidade e contribuir conteúdo educacional, narrativo e casos de uso. Assim, a pessoa que queira contribuir não precisa recompilar a biblioteca inteira a partir da fonte. E isso pode facilitar, inclusive, para aqueles que não tenham ainda experiência com o GitHub ou em fazer pull request, em ver esse fluxo trabalhando sem ter mais uma barreira que é entender o código. Esse repositório está aberto e ainda não tem muito conteúdo, mas eu convido quem quiser a ir dar uma olhada e talvez até contribuir ou nos ajudar com esse fluxo de trabalho que nós ainda estamos decidindo como fazer. Tá bom. Quer dizer, então, que a gente resolveu o problema da nossa comunidade com essas pequenas coisas? Com certeza não. A documentação é um passo, e nem ele está completo ainda, e nunca vai estar. Mas ainda tem muitas coisas que a gente quer fazer para melhorar o nosso projeto e a nossa recepção das pessoas que querem contribuir. Existem algumas ações concretas que podem ajudar bastante nesses aspectos. Eu listei algumas aqui, mas é claro que tem muito mais. E sempre que a gente reflete mais um pouco, dá para pensar em mais coisas. Para começar, a gente tem que ter consciência e ativamente se colocar
para desfazer estruturas injustas, como métricas enviesadas, sim, estou falando dos tijolinhos do GitHub, e outras barreiras que possam estar criando distorções nas nossas comunidades. É importante a gente prestar atenção na nossa forma de comunicação e no impacto que isso traz para as nossas comunidades. Comunicar claramente os objetivos de um projeto ou de uma comunidade podem fazer a diferença na forma como essa comunidade se forma e se comporta. E eu acredito que a gente tem muito a melhorar nesses aspectos. Principalmente pensando que a maior parte das nossas comunicações hoje em dia é de forma escrita e não transmite nosso tom de voz, a intenção por trás das nossas palavras. É preciso fazer essa comunicação com cuidado. Eu também acredito muito no poder da mentoria e da orientação de novos membros. É muito importante a gente ter esse contato com alguém mais experiente, poder fazer perguntas e se sentir mais à vontade para dividir dúvidas e percepções. Além disso, também é super importante um processo que eu não sei muito bem como traduzir em português, mas que é a ideia de sponsorship. A gente traduziria em português como patrocínio, mas essa palavra em português tem uma conotação diferente. Isso quer dizer que você pode apoiar a pessoa indicando ela para palestras, indicando ela para trabalhos em que ela tem experiência, mas talvez não receberia esse convite espontaneamente. De certa forma, é colocar outra pessoa em evidência, para que ela tenha eventualmente o seu trabalho reconhecido e possa se desenvolver. Muitas pessoas fizeram isso por mim, e é também por isso que eu estou aqui hoje. Finalmente, a gente tem que saber aceitar críticas. E é importante a gente saber que tudo isso é um trabalho constante e nunca vai terminar, nunca vai estar bom. Todos os dias a gente tem oportunidade de melhorar e reavaliar os nossos processos. E é assim que a gente tem que funcionar. Para terminar, tudo que eu falei aqui tem o objetivo final de criar um espaço que seja saudável, interessante, diverso, como são as pessoas à nossa volta. E que sejam lugares de encontro e de respeito por todas as pessoas. Tudo isso é, como eu falei, uma prática constante. A gente precisa sempre se questionar sobre as hierarquias existentes, as barreiras, as estruturas que não servem mais e que a gente acaba reproduzindo sem querer por força do hábito. A gente precisa entender as nossas próprias expectativas e as dos outros, e fazer esse esforço de comunicação para que ela sempre seja clara e honesta. Isso faz muito para melhorar, inclusive, as partes mais técnicas de um projeto, por permitir mais visões, mais experiências e contribuições que trazem valor para o nosso projeto e para a nossa comunidade. É super intimidante para mim fazer essa palestra e eu estava super nervosa, porque eu sempre falei de coisas técnicas. Olha como essa estrutura se repete. Eu mesma acabo repetindo essa mesma dinâmica. Mas eu sou principiante em fazer keynotes e isso é uma coisa boa. Como eu tenho o privilégio imenso de fazer a primeira keynote da semana, eu queria pedir para vocês encararem essa semana e todas as outras com um olhar de principiante. Todas as pessoas aqui podem te ensinar alguma coisa e todas podem aprender com você. Não importa de onde você venha, se essa é a sua primeira
ou a sua 15ª Python Brasil? Eu deixo vocês com o Paulo Freire e a mensagem dele. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Obrigada. Terminei, gente. Acredito que o Marco vai entrar. Eu acho que vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Melissa, muitíssimo obrigado. Palestra sensacional. Você me pegou em vários momentos de experiências passadas como mantenedor e como usuário, né, como consumidor de projetos. E a documentação, o que você falou sobre a documentação ser a vitrine do projeto é algo que é muito real. E eu acho que toda vez que a gente vai escolher um projeto novo, uma biblioteca nova para usar, eu acho que aquele momento em que a gente abre a página do GitHub do projeto é o que vai ajuda, né? A primeira impressão que fica. Muito obrigado de novo. Uma salva de palmas virtuais para a nossa primeira keynote. Eu separei várias perguntas. Eu ia usar eu te aproveito do meu papel de host para fazer a primeira, mas as outras perguntas foram muito boas. Então eu vou começar com a pergunta da Lid. Ela fala que, né, um senso comum na área de tecnologia é de que não é necessária formação acadêmica, né, graduação, mestrado e doutorado em computação ou cursos relacionados. De que maneira, na sua carreira e conhecimento adquirido na academia, são importantes para o que você faz hoje e se foi um diferencial para a sua transição? Então, no meu caso foi fundamental, porque eu trabalho nessa área de computação científica e a minha experiência na área de computação científica para pesquisa na área de matemática foi fundamental para eu fazer o que eu faço hoje. Então, no meu caso, foi super importante. E eu entendo que em outras áreas isso não seja o caso. Como eu disse, eu acho que tem muitas maneiras de fazer a contribuição em áreas diferentes e com ideias diferentes e preenchendo papéis diferentes em que talvez a formação não seja necessária. No meu caso particular, na minha experiência, foi absolutamente necessário. Inclusive, a experiência que eu tive no doutorado, com pesquisa, com a parte científica e também a experiência acadêmica. Parte do meu trabalho também envolve escrever projetos de pesquisa, como eu faria na universidade. Então, no meu caso, foi fundamental. Legal, legal. A Jéssica Temporal fez uma outra pergunta muito boa. Qual a principal dica você dá para quem não gosta de documentar, mas que precisa fazer esse trabalho? E se existe alguma ferramenta que facilita a vida nesse sentido? Olha, eu acho que é muito difícil a gente fazer um trabalho que a gente não gosta, né? Então, eu recomendaria, se possível, dividir esse trabalho com alguém que goste mais. E se a gente abrir esse caminho para várias pessoas contribuírem cada uma do seu jeito, às vezes ela não precisa necessariamente escrever toda a documentação, outra pessoa pode fazer isso, né? Mas isso depende da gente abrir esse papel na nossa comunidade, né? Tem que ter alguém que entre para fazer a documentação. E se for no trabalho, aí é mais difícil, né? Tem algumas empresas que contratam pessoas para ser escritor técnico, que é a pessoa que oficialmente escreve documentação técnica, né, de software. Mas isso eu acredito que ainda não é comum, principalmente em empresas menores, né? Então, nesse caso não tem muito jeito. Eu acho que ferramentas eu não conheço. Eu conheço uma conferência que tem também um site com dicas muito interessantes sobre documentação, que se chama Write the Docs. Primeiro eu indiquei nos slides a Read the Docs, mas tem também a Write the Docs. E eu super recomendo para quem quiser saber mais sobre isso. Legal. Eu vou para a próxima pergunta. O Gabo escreveu: como medir o valor da documentação e mostrar o
quanto a documentação é importante para os projetos open source, mas também para os negócios. E eu junto essa pergunta com a que o Lorde Pedro fez, em que ele cita que existe muito retrabalho quando existem produtos legados e que não tem documentação, e que muitas vezes os gestores decidem refazer o projeto, ao invés de melhorar, né? Melhorar o projeto. Então, como é que você vê isso em relação ao valor, como mostrar o valor da documentação, e principalmente agora mais para a parte dos negócios, né? Eu vejo que é muito claro o valor da documentação quando a gente precisa entender o que está acontecendo ou quando a gente precisa explicar. Por exemplo, a gente precisa fazer uma apresentação dizendo como vai ser a nossa API ou como a gente vai desenvolver a arquitetura daquele projeto. Isso é documentação também. E isso, uma documentação bem feita num projeto pode economizar horas de trabalho depois, no momento em que tem um bug, no momento em que tem uma sobrecarga do sistema, porque a gente vai saber exatamente onde a gente precisa ir para resolver aquele problema. Então, não sei se isso é suficiente para comunicar para um gestor, mas se não for, talvez esse gestor esteja no lugar errado, né? Porque eu acho que deveria ser óbvio o valor da documentação. Infelizmente, a gente sabe que não é. Mas é uma coisa que tem que ser da cultura. Se todo mundo começar a valorizar mais a documentação, talvez isso fique mais claro para as pessoas que estão nessa posição de tomar decisões, né? Legal, legal. Mais uma. A Letícia Silva perguntou, né, falou que hoje em dia é cada vez mais comum a existência de projetos sendo feitos entre academia e mercado. De que forma você enxerga essa parceria entre as áreas e o que você acredita ser positivo e negativo nisso? Tem uma questão complexa aí no Brasil, né, que em geral, quando a gente fala dessas parcerias, eu não sei se ela está se referindo a universidades públicas ou privadas, né. Na universidade pública, às vezes a gente tem essas barreiras de interação com entidades privadas por questões burocráticas, por questões legais até, né. Eu acho que pode ser muito interessante se for bem feita e a gente tiver uma garantia, por exemplo, de isenção nos processos, né, e que a gente tenha uma garantia de não conflito de interesses, etc. Então, eu acho interessante do ponto de vista que a universidade precisa olhar para o que as pessoas estão fazendo. Um dos problemas que eu tive na universidade foi essa falta de compreensão dentro da estrutura acadêmica sobre o valor de um projeto open source, sendo que o NumPy é a base de tudo que eu faço. Nenhum dos meus softwares científicos funcionaria se a NumPy não existisse. Mas não existe nenhum tipo de valorização desse trabalho. Por exemplo, se eu colocasse trabalho voluntário na NumPy, isso não contaria para nada no meu trabalho acadêmico. Então, depende muito de como a universidade olha para o exterior e de como as empresas se colocam, sem que queiram mandar em tudo, ou queiram decidir o que as universidades vão pesquisar, né? Acho que precisa encontrar um balanço entre as duas coisas. Legal, legal. Eu vou aproveitar e fazer a minha pergunta agora. Na minha visão, quem teve experiência, de que teve apenas graduação de experiência na academia, a impressão que eu sempre tive foi a impressão que eu tive da sua mudança da academia para o mercado, mas trabalhando com código open source, o código aberto, foi de que você foi para um ambiente que é fechado, e eu falo isso pensando nas revistas científicas, por exemplo, e que, né, o acesso é fechado, o acesso é pago, o acesso é limitado, né? Para um outro ambiente que é extremamente aberto, né? Em que você mostra o seu trabalho ali todos os dias com o rico é essa mudança e o que você mais gosta nela. Existe um livro super interessante chamado Working in Public.
Trabalhando em Público, né? Que é um livro sobre mantenedores open source, sobre como é esse esquema de trabalhar em público, né? E é isso, assim, é trabalhar em público. Tudo que a gente faz é extremamente público. Todas as palavras que eu escrever numa resposta no GitHub, as pessoas vão poder chegar lá e ler. Vai ser forever armazenado no Ártico, lá no lugar do GitHub. Então, é intimidador, é bastante intimidador. E nesse ponto, eu acho que a parte mais positiva, para mim, na minha experiência, tem sido quantas pessoas estão dispostas a me ajudar nesse processo. Então, eu tive a grande sorte de cair na NumPy, que é um projeto com poucas pessoas, apesar de ser tão importante, mas em que as pessoas são extremamente acolhedoras, extremamente dispostas a me ajudar quando dá conflito de merge e eu tenho que resetar tudo porque estragou totalmente a história do Git, eles vão lá, não, vamos junto, eu te ajudo, vamos fazer um rebase aqui, vamos, não tem problema, a gente conserta. Esses dias eles me falaram, quem nunca quebrou o master é porque ainda não foi batizado. Então, essa abertura das pessoas de estarem dispostas a ensinar é maravilhoso, assim, eu acho que essa é a melhor parte, tem sido a parte mais legal. Legal. O Matheus mandou mais uma pergunta, eu não sei se eu posso, Ana, você me avisa aí se eu tiver que parar de fazer pergunta, mas o Matheus mandou o seguinte, professor, eu adorei ler Clean Code do Uncle Bob, que não gosta de código comentado. Qual que é a sua opinião? Uma documentação bem feita, por exemplo, uma documentação bem feita elimina, por exemplo, utilização de comentários no código? Não acredito nisso. Eu acredito que existe um equilíbrio. É óbvio que a gente não vai comentar todas as linhas do nosso código, mas eu te digo por experiência que é obrigatório ter comentário no código. Eu, além de trabalhar no time da documentação, eu estou trabalhando também no F2Py, que é uma ferramenta da NumPy para pegar código escrito em Fortran e compilar usando a API C do Python para ele virar um módulo importável em Python. E aí a pessoa consegue usar código Fortran dentro do Python para interagir com outros códigos em Python. Esse código que faz essa conversão, não existe documentação, não existe comentário, entendeu? Entendi. E assim, é obrigatório, entendeu? Tem que ter. E não é só porque, se fosse código limpo, se fosse código bem escrito, estaria claro. Não estaria. Eu acho que muitas vezes a gente tem que escrever o porquê a gente tomou aquela decisão, ou em referência a que a gente fez aquela técnica, né, usou aquela técnica. Então, eu acho que é fundamental o comentário. Então, tem um equilíbrio aí. Não acredito em radicalismos nem para um lado, nem para outro. Legal. E eu tenho mais uma para finalizar. O que você acha que a gente, como comunidade, pode fazer para mostrar melhor a importância da documentação e trazer mais pessoas para contribuir, focado nas documentações. Mas pensando na gente como comunidade, nessa parte mais gerencial da coisa. A gente tem que valorizar as contribuições de documentação. Uma pessoa que faz boa documentação, ela é tão parte do projeto quanto o cara que faz uma super implementação de técnica de código. Então, o que acontece hoje é a cultura do isso aí é para iniciante, ou isso aí é para, sabe, é só isso é só documentação, não tem problema. Se a gente valorizar no sentido de prestar atenção, de fazer uma revisão, por exemplo, uma pessoa submete um tutorial para o meu projeto. Eu vou fazer uma revisão cuidadosa, eu vou ser atencioso,
eu vou prestar atenção no que aquilo está dizendo, se é o que eu quero transmitir. Isso tudo passa a sensação de que a documentação é importante, faz parte do projeto e que a gente se preocupa com isso. Obviamente, também acrescentar documentação boa no projeto já dá aquela vitrine que a gente falou no início, né? Então, é a vitrine do projeto. Se o meu projeto tem documentação boa, nem que seja 1 ou 2 documentos, quem chega já vai falar, opa, documentação nesse projeto aqui é importante. Então, tem várias ações assim que a gente pode tomar, mas eu acho que essas são as mais imediatas, assim, que eu penso, né? Eu acho que criar essa estrutura, no caso da NumPy, por exemplo, criar o time de documentação, nesse time, a gente tem reuniões a cada 2 semanas. Nessas reuniões a gente discute as ações, o que a gente pretende fazer, o que que falta, e isso acabou criando um time, praticamente pessoas que entraram direto para trabalhar na documentação e que estão ficando por muitos meses e estão criando documentação excelente no projeto. Então, valorizar essas pessoas como membros do time foi o que fez a diferença. Legal, legal. Apareceu mais uma perguntinha. A biblioteca Scikit-Learn é uma das mais usadas e tem uma excelente documentação. Estariam essas duas características correlacionadas? E há números sobre isso? Eu não acho, porque a NumPy não tinha uma documentação tão boa. E era a base de todas as outras, né? Então, bibliotecas como a OpenBLAS não tem muita documentação e está na base de todos os outros projetos de software científico que a gente usa. Então, eu não acho que é uma questão de números de usuários. E talvez seja mais uma questão de número de contribuidores, para que a gente possa ter essa diversidade de papéis, como eu falei na palestra, e a gente possa ter gente de todos os, né, todas as habilidades, de diferentes experiências de vida que possam contribuir. Então, eu acredito mais nisso. No caso do Scikit-Learn, o meu entendimento é que tem muitas pessoas que são professores, que são da academia e que têm essa vontade de escrever material didático bom. E é por isso que a documentação é tão boa, eu acho. Ana Dulce, você está... deu. Ana Dulce, teu microfone está desligado. Vocês estão me escutando agora? Sim, agora a gente está. Desculpa. Bom, Marco, agora a gente não está te escutando mais. Bem, Melissa, eu gostaria de, em nome da organização, agradecer a sua presença, em nome da comunidade Python, agradecer por esse keynote sensacional. Assim, você deixou todas as pessoas sem palavras. Apareça no seu Twitter agora, a gente te bombardeou de mensagem. Sério, muito obrigada mesmo. Foi inspirador. Nós estamos honrados por tudo que você disse nessa live. Muito obrigada mesmo. Núbia também, muito obrigada pelo seu trabalho. Foi impecável durante esse tempo. Se vocês gostariam de se despedir aqui do público da Python Brasil, a gente vai encerrar essa live então. Muito obrigada. Obrigada, Ana Dulce, pela organização. Vocês estão fazendo um trabalho fantástico. Eu não imaginei como que vocês iam conseguir organizar esse negócio à distância, mas está funcionando e está funcionando muito bem. Então, quero parabenizar vocês, agradecer de novo pelo convite e agradecer muito, muito a Núbia. Obrigada, Núbia, e parabéns, palmas pela dificuldade que deve ser traduzir essas palestras. Então, muito obrigada.
Tá, eu acho que vocês estão me ouvindo agora, né? Desculpa, gente. Tá, eu não peguei os comentários da Ana, nem os últimos da Melissa, mas eu queria agradecer todo o público, ou todos os participantes da Python Brasil que começou hoje. Gostaria de agradecer os patrocinadores, e amanhã a gente volta às 10. Então, quem puder, quem tiver disponível, o trabalho de liberar, não deixe de participar. E nós temos as mesas de bar lá no Discord. Então, oportunidade para a gente trocar ideias, inclusive com os keynotes e palestrantes. Então, aproveitem. E eu acho que é isso. Gente, muito obrigado. Melissa, Núbia, muito obrigado. Até.